Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o jornalista Pedro Carneiro. Hoje é dia 26 de novembro de 2024 e estamos começando mais um Conversa com o Analista, hoje com o analista de safras Fernando Henrique Iglesias, para conversar sobre os destaques do setor brasileiro de carnes essa semana. Olá, Fernando, como vai? Olá, é um prazer estar aqui no Conversa com o Analista e vamos falar sim sobre o setor carnes. Tem muita notícia interessante para a gente abordar aqui, né? E vamos falar bastante dessa questão do Carrefour, que realmente tem mexido muito, movimentado muito com o nosso setor nos últimos dias, né? Gerou uma grande comoção nacional essa questão. Tá, todas as grandes entidades aqui do Brasil já se posicionaram contrárias ao grupo Carrefour e realmente a declaração do CEO do grupo foi realmente estapafúrdia, né, por assim dizer. Com certeza. Antes da gente começar o papo, Fernando, eu queria lembrar para o nosso espectador que para se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, ativar as notificações. Temos todos os dias um vídeo novo aqui sendo lançado para sempre ficar ligado nas análises e notícias especializadas, tanto no mercado financeiro quanto no agronegócio. E além disso, em safras.com.br, você pode procurar pela plataforma Safras, com análises, consultoria e notícias em tempo real, tudo em um só lugar. Fernando, contextualizando um pouco o assunto de hoje, o Carrefour França anunciou suspensão de compra da carne proveniente do Mercosul, citando principalmente a pressão dos agricultores franceses e a oposição que já vinha de um tempo do Acordo do Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul, que também já vem tramitando há algum tempo. Como que tu avalia esse movimento e quais os fatores políticos e econômicos, que envolvem o agronegócio por trás desse posicionamento da empresa? Bom, basicamente essa é uma medida protecionista, né? Nós observamos esse tipo de declaração por parte da União Europeia há algum tempo. Nós tivemos o posicionamento aí de duas redes de varejistas importantes da França. A principal delas é o Grupo Carrefour. Isso gerou uma série de desdobramentos, inclusive aqui no Brasil. Os frigoríficos brasileiros já sinalizaram que não vão mais abastecer o Grupo Carrefour de carnes aqui no Brasil, né? O argumento é muito válido, né? Se não serve para a França, também não vai servir para a rede Carrefour aqui no Brasil. Então, esse argumento foi utilizado pela indústria frigorífica brasileira e isso pode gerar realmente uma série de problemas. Tanto que a gente vai abordar, né, daqui a pouquinho, muito provavelmente o CEO do Grupo Carrefour vai assinar uma carta de retratação hoje, né, justamente explicando, pedindo desculpas por essa declaração que foi feita na semana passada. Certo. Ontem, o ministro da Agricultura e Pecuária, o Carlos Fávaro, disse que o maior problema dessa confusão toda foi o desrespeito com a sanidade brasileira. E que, em relação às exportações, o Ministério tem tido como foco já nesse último ano, o foco da abertura de novos mercados. E o ministro também garantiu que o Brasil conseguiria realocar toda essa oferta para outros países caso a França realmente decidisse não comprar mais do Brasil, que não tivesse problema, não quisesse comprar, não comprava, mas o problema era o desrespeito com a sanidade brasileira. E do lado brasileiro, Fernando, tu enxerga que essa decisão afeta as exportações de carnes de uma maneira geral? Bom, E é possível, além disso, esperar uma reação de outros mercados ou talvez de redes varejistas, até mesmo da Europa? Vamos explicar qual que é a posição europeia hoje na compra de carnes aqui do Brasil. Vou compartilhar minha tela, vou mostrar a tela da nossa plataforma aqui para quem está nos acompanhando. Aqui, ó, acredito que vocês já estão vendo aqui minha tela, né? Estamos aqui na nosso plataforma aqui já na parte de boi. A gente vai pegar aqui na parte de exportações os principais importadores de carne bovina aqui do Brasil. Foi atualizado ontem essa informação aqui, os principais compradores, os principais destinos da carne bovina brasileira. A gente clica aqui na engrenagem, faz o download. Vamos abrir o arquivo aqui. E aí a gente vai ter uma noção de quem são os grandes compradores de proteínas de origem animal, de carne bovina, né? Que é a principal impactada nesse cenário é a carne bovina. Por quê? Porque é a que mais está atrelada em questões ambientais, né? A que mais está relacionada a essas questões de desmatamento. Vamos lá. Aqui já dá para ver nosso quadro dos grandes compradores. Europa, 2,66% das vendas brasileiras de carne bovina. 92 mil toneladas foi o que a Europa comprou nessa temporada, muito distante, infinitamente distante do que a China comprou, por exemplo. Né? A China, com quase 1,6 milhão de toneladas em equivalente carcaça, é o nosso grande mercado hoje, né? Não há dúvidas quanto a isso. Não temos dúvidas da relação comercial importante que nós temos em relação à China dentro do setor carnes.
E outro aspecto que é preciso colocar aqui, dentro desse universo, dessas 92 mil toneladas que a Europa comprou, 165 toneladas foram da França. Apenas 165. Só para a gente colocar em percentual, Pedro, isso dá 0,0047% de tudo que o Brasil vendeu. 165 toneladas é uma gota no oceano de exportação de carne bovina do Brasil. O Brasil hoje é líder global de embarques de carne bovina. Nós fidelizamos o mercado asiático, né, envolvendo nesse mercado asiático Oriente Médio, China, avançando sobre outros mercados importantes. Então, nós temos uma dinâmica muito interessante quando se trata das nossas exportações de carne bovina. Nós temos aí uma capacidade para fornecer para vários países. Estados Unidos, que até outro dia era nosso grande concorrente nesse mercado de carne bovina, agora ele é nosso cliente. O nosso segundo principal mercado agora é os Estados Unidos. Ou seja, o Brasil reúne condições para atender as principais exigências do mercado global, inclusive as exigências europeias. O Brasil é o único país do mundo que tem a capacidade de atender todo esse rigor europeu que eles estão exigindo em relação à sanidade animal, em relação a questões ambientais, em relação a outro tipo de exigência que eles estão fazendo. O Brasil é o único que tem condições de atender tudo isso, mas também a Europa precisa pagar um preço justo para tudo isso que o Brasil tem condições de oferecer. Tá? Eu gosto muito de lembrar nas palestras, nas gravações que a gente faz aqui, que o Brasil dispõe hoje de 158 milhões de hectares de área de pastagem. Nós podemos produzir carne, nós podemos produzir grãos sem derrubar uma árvore sequer. E isso já está acontecendo. No início dessa década, eram 174 milhões de hectares de pastagem. Agora já são 158. Então, o que nós observamos, por exemplo, no Centro-Oeste, é uma redução dessas áreas de pastagem, ampliação de produção de outras commodities, exemplo da soja, do milho safrinha, do algodão. Acontece muito algo que a gente chama de integração lavoura-pecuária, que você reduz a área de pastagem e coloca os animais para serem terminados em regime intensivo, usando parte dessa lavoura, por exemplo, o milho safrinha, na dieta dos animais. Então, o confinamento cresce todos os anos aqui no Brasil, essa produção em regime intensivo cresce todos os anos aqui no Brasil. A questão ambiental está sendo levada a sério tanto por indústrias aqui no Brasil, quanto pelos pecuaristas. Esse investimento em rastreabilidade, esse investimento na procedência dos animais é muito importante, aumenta o custo da pecuária nacional e a gente precisa também ser recompensado por tudo isso que nós estamos entregando. Então, é fundamental que isso aconteça, que a gente tenha essa dinâmica, né, para trabalhar isso da melhor maneira possível. E, lógico, a Europa, só para manter mais, colocar mais um ponto que é importante aqui, a Europa, diante de todo esse rigor que eles impuseram dentro da própria produção, eles estrangularam a produção de carnes no continente europeu. O rebanho de bovinos na Europa está caindo, o rebanho de suínos na Europa está caindo e a produção de carne de frango também está declinando. Ou seja, a Europa ela está apresentando graves dificuldades na produção de carnes. Então, é muito provável que ela tenha que fazer incursões em outros países para comprar carne. E o Brasil hoje é disparado a melhor alternativa global. Muito provavelmente a Europa vai ter que comprar carne aqui do Brasil, independente de todos esses argumentos que eles estão utilizando. O setor carnes europeu hoje é o que mais encolhe ao redor do mundo. E eles vão precisar dessa carne para atender sua demanda. Tá certo, muito bem explicado, Fernando. O ministro da Agricultura, Fávaro, ele também declarou que há uma boa perspectiva no curto prazo para essa formalização do acordo, que já vem há algum tempo, do Mercosul e da União Europeia. E junto disso, a senadora e ex-ministra Tereza Cristina também disse que o Bloco Sul-Americano já tem apoio de 47% dos países europeus, mas enfrenta essa resistência de alguns outros, incluindo a França nessa jogada, né? Tu acredita que a pressão dos agricultores franceses agora e a decisão do Carrefour pode atrapalhar um pouco esse cronograma? Ah, mas esse acordo do Mercosul, União Europeia, ele já vai se arrastando ao longo dos anos, já são quase 2 décadas de negociação, né? Então, já está travado, ele já está ali com uma série de pormenores, de tropeços. Isso é só mais um detalhe que vai adiar o fechamento desse acordo.
É algo que muito provavelmente a gente não vai ver tão cedo sendo assinado. O mais provável é que demore um pouquinho mais. Nós sempre temos que lembrar para a nossa audiência, quando se trata de negociações bilaterais, há uma série de interesses em jogo. Cada bloco está defendendo o seu interesse nesse acordo. Tá? Negociações bilaterais, elas se arrastam realmente, demora muito tempo para elas saírem, não é algo simples, são negociações complexas. Então, tudo isso precisa ser avaliado quando se trata disso. Vou citar o exemplo de uma negociação pela retomada das vendas de carne bovina do Brasil, que aconteceu lá em 2021, de um caso atípico de EB, né? O Brasil ficou 100 dias impossibilitado de vender para a China naquela ocasião, por conta de casos atípicos da doença, né? E um dos pontos que entraram na pauta de discussão, inclusive, era a tecnologia 5G aqui no Brasil, que estava em vias, estava no processo, né, de ser colocada aqui no Brasil. E isso entrou na discussão, venda de carne bovina relacionada à tecnologia 5G. A gente viu esse ano, por exemplo, a Europa taxando carros elétricos chineses, o Canadá taxando carros elétricos chineses. A China respondeu isso em commodities, carne suína, conhaque. Então, essas negociações bilaterais tem uma série de interesses em jogo que podem ir muito além do agronegócio e daquilo que nós estamos observando, do nosso setor de interesse. Então, por isso que elas travam tanto, por isso que demora tanto. São negociações extremamente complexas e eu não acredito que esse acordo Mercosul-União Europeia vai sair tão cedo, até porque a França é um dos principais países da Europa, logicamente, e ela tem grande peso nas decisões do bloco. Então, se a França seguir contrária, isso vai seguir arrastando, vai seguir emperrando esse acordo. Fernando, em uma recente declaração, agora o Carrefour acabou de publicar uma nota nessa terça-feira, dia 26, esclareceu que tem um compromisso com a agricultura francesa e brasileira e reconheceu a qualidade da carne brasileira e sua parceria histórica com os produtores locais aqui do país. Mas essa comunicação inicial, desde o começo, foi percebida como uma crítica ao setor agrícola no Brasil. E eu queria saber de ti essa avaliação dessa nota e dessa retratação do Carrefour, esse posicionamento do Carrefour, especialmente no contexto das negociações desse acordo e dessas frequentes críticas à produção agropecuária no exterior. Bom, essa retratação do Grupo Carrefour era algo extremamente necessário. Basicamente, eles, de fato, ofenderam todo o setor agropecuário aqui do Brasil, né? Simplesmente deixou a entender que a carne bovina aqui do bloco da América do Sul não era boa o bastante para atender as necessidades da Europa, as necessidades da França. E a gente sabe que não é assim. A carne aqui, principalmente a brasileira, nós temos aí uma série de normas de biosseguridade, frigoríficos inspecionados rigorosamente para que uma carne de qualidade seja entregue aqui no mercado interno, como no mercado internacional. Tá? Quando você firma um acordo de compra de carne, carne bovina, você vai colocar todas as especificações do produto que você quer. Vou dar o exemplo aqui da China novamente. O acordo que o Brasil tem firmado com a China na compra de carne bovina, ela priorizou a compra de animais jovens com até 30 meses de idade, quatro fileiras de dente, o acabamento da carcaça também está especificado. Tudo isso, todos esses detalhes, eles são colocados nesses acordos. O Brasil está entregando exatamente aquilo que a Europa está pedindo. Tem um acordo formado entre o bloco europeu e o Brasil no fornecimento de carne. Então, o Brasil está adequado, está apto a atender essas exigências europeias há muitos e muitos anos. E, lógico, agora, rastreabilidade, o rigor das questões ambientais está pesando, né? Estão pesando a mão sobre isso, mas o Brasil, repito, tem plenas condições de atender todas essas exigências. Podemos produzir mais carne, podemos produzir mais grãos, sem desmatar uma árvore sequer. É fundamental a gente ter esse entendimento que o Brasil é um país que está muito atrelado a essa questão de sustentabilidade. Não por acaso nós ainda temos uma grande área de floresta nativa aqui no país. Então, isso é importantíssimo a gente ter um entendimento. O Brasil caminha a passos largos para uma pecuária sustentável, uma pecuária que é aliada dessas questões ambientais. Nós podemos citar aqui também as questões que envolvem integração floresta-pecuária, que é uma modalidade que tem crescido na região norte. Então, tudo isso coloca o Brasil aí em grande destaque, no holofote do mercado global,
por mais que hajam essas críticas, o Brasil tem plenas condições de atender essa demanda global com todas essas exigências e, lógico, ao longo dessa década, o Brasil vai se consolidando como o grande fornecedor do mundo de proteínas de origem animal. E isso não vai mudar nos próximos anos. O Brasil reúne as melhores condições de produção de carnes dentre os principais produtores de carne ao redor do mundo. Então, isso vai fazer toda a diferença para nós no restante dessa década e nos próximos anos. O Brasil já é líder global de exportação de carne bovina e de carne de frango, está assumindo a terceira posição como grande exportador de carne suína, e eu não me surpreenderia se até o final dessa década nós também tomássemos essa liderança nas vendas de carne suína, assumíssemos essa primeira posição. O momento do setor carnes aqui do Brasil é privilegiado e temos amplas condições de conseguir atender essas exigências globais. Certo, queria te agradecer, Fernando, pela sua análise detalhada sobre esse tema que vem tendo destaque não só no agronegócio e no financeiro, no setor de carnes, mas sim na economia como um todo do Brasil. E muito obrigado. Bom, foi um prazer participar aqui no Conversa com Analistas. Reforçando o que o Pedro falou, ali na nossa plataforma você vai ter acesso a essa nota completa do Carrefour, a cobertura completa do caso. Nós temos podcasts também falando sobre o assunto. Tem muita informação interessante dentro da nossa plataforma. Para quem precisa aí de notícias, de análise sobre mercado, é um prato cheio. Então, recomendo a quem não é nosso assinante, faz uma visita ali, conhece a nossa plataforma, vocês não vão se arrepender sem dúvidas. Em adendo disso, a agência Safras News vai seguir acompanhando em tempo real os desdobramentos dessa questão toda, sempre com atenção. E você que está nos assistindo, não esquece de te inscrever no canal da Safras TV, compartilhe esse vídeo caso o assunto seja do teu interesse e não esquece de comentar o que tu tem achado de todos esses desdobramentos no mercado nacional. Até a próxima, tchau!